Se você pudesse entrar na máquina do tempo e viajar de volta a 1969, veria algo espetacular. O que está diante de seus olhos não é um deserto aleatório. É uma das cachoeiras mais poderosas, completamente seca. No verão e no outono de 1969, o lado americano das cataratas do Niágara ficou sem água. Isso durou 6 meses. Os pesquisadores queriam estudar a face rochosa das quedas e temiam que se tornasse muito instável por causa da erosão, processo em que as forças naturais, como a água e o vento, desgastam os materiais de terra. Por exemplo, se você vir o gelo glacial ficar lamacento, isso significa que a erosão está acontecendo. 3 quedas d'água que cruzam a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos juntas formam algo que conhecemos como as magníficas cataratas do Niágara. As canadenses, que ficam principalmente do lado do Canadá, divididas por Goat Island. As americanas no lado dos Estados Unidos. E a Véu da Noiva, que é a menor de todas e fica do lado americano, mas separada das demais por Luna Island. Os Estados Unidos e o Canadá não têm uma fronteira natural legal? Muitos não acreditavam que poderíamos realmente ir contra a natureza selvagem e impedir que quantidades tão insanas de água fluíssem. Mas conseguimos! Foi necessária uma barragem de 180 metros através do enorme rio Niágara para realmente obstruir essas cachoeiras surpreendentes. Isso significa que foi preciso desviar 270 mil litros de água a cada segundo para que o fluxo restante viajasse sobre as canadenses. Mais de 27 mil toneladas de rocha foram usadas para construir essa barragem, e mais de 1.000 caminhões carregaram as pedras no quente verão de 1969. Em 12 de junho, as cataratas americanas pararam depois de um fluxo contínuo de mais de 12 mil anos. Então as canadenses pegaram o volume extra e o absorveram para que a pesquisa pudesse ser feita. Mas os moradores ainda estavam preocupados. Eles sabiam que não era possível controlar tamanha quantidade de água, temiam que ela tomasse um rumo diferente e causasse uma inundação catastrófica. Tinham receio também de que os turistas não fossem mais se as equipes não conseguissem fazer a cachoeira voltar a fluir como antes. Mas eles continuaram chegando, mesmo naquele verão. E tiveram uma chance única de ver algo que ninguém jamais havia visto antes ou depois. Durante esse período havia até uma passarela temporária construída a apenas 5 metros de distância da borda das quedas que, naquele período, estavam secas. Ela ajudou os trabalhadores a limpar o fundo do que costumava ser um rio. Assim, os turistas podiam ir até lá e explorar a paisagem selvagem das cachoeiras que geralmente ficavam debaixo d'água, hostis e nada acessíveis aos visitantes. Enquanto exploravam o fundo seco, os pesquisadores se depararam com milhões de moedas diferentes que as pessoas jogaram na água ao longo de décadas, talvez para fazer um desejo ou para algum outro propósito. Uau, um cofrinho das cataratas do Niágara! Eles removeram a maioria delas. Eu me pergunto quem ficou com elas. Mas nas últimas 2 décadas, mais e mais turistas têm ido para lá. Imagine todas as coisas que poderiam ser encontradas agora. Mais moedas, é claro, mas também câmeras perdidas, drones errantes, celulares e outras coisas que visitantes descuidados podem acidentalmente deixar cair. A ideia de retirar toda a água e transformar as cataratas do Niágara em um deserto provou ser possível, mas pode ser necessário fazer isso novamente. Em 2020, a mídia informou que 2 pontes para pedestres precisavam ser substituídas ou consertadas. E não à toa, já que elas têm quase 120 anos. Essas pontes estão localizadas acima das corredeiras. Os especialistas discutiram se deveriam desviar a água mais uma vez ou não. Muito se fala sobre as cataratas do Niágara, e alguns acreditam que estão entre as mais altas do mundo. Mas a verdade é que não são. Elas são famosas, preciosas e de tirar o fôlego, mas quando se trata de altura, existem quase 500 outras em todo o planeta que são maiores. Tomemos como exemplo Salto Ángel, na Venezuela, com mais de 975 metros. Mas o que torna as cataratas do Niágara tão especiais é a quantidade de água que flui por elas. Cachoeiras muito altas não costumam ter grandes volumes. A combinação de toda aquela imensidão de água e a altura é o que torna as do Niágara tão impressionantes. Além disso, elas podem estar entre as mais rápidas do nosso planeta. O rio Niágara surgiu após a última idade do gelo, junto com toda a bacia dos Grandes Lagos. O rio Niágara faz parte dela. 18 mil anos atrás, esta incrível cachoeira não existia. Mantos de gelo cobriam a área do sul de Ontário e tinham de 1,5 km a 3 metros de espessura.
À medida que as camadas de gelo se moviam para o sul, foram criando bacias dos grandes lagos, que então derreteram, liberando enormes quantidades de água. Geralmente a que bebemos é fóssil. Apenas 1% se renova ao longo do ano, sendo os 99% restantes provenientes de mantos de gelo. A península do Niágara não fica sob o gelo há quase 12.500 anos. À medida que ele derreteu, as águas resultantes começaram a fluir para o que mais tarde se transformou no Rio Niágara, nos lagos Erie e Ontário. Demorou muito, mas o volume acabou erodindo as falésias e formando essas cachoeiras espetaculares. Você já deve ter notado que o Rio Niágara é incrivelmente verde. Essa cor específica nos diz o quão poderosa é a água quando se trata de erosão. A cada minuto, as cataratas do Niágara expelem mais de 60 toneladas de minerais dissolvidos. Tudo isso, junto com o sal também dissolvido e rocha finamente moída, torna a cor tão magnífica. Quem vive nos Estados Unidos e no Canadá, ou mais precisamente mais de 1 milhão de pessoas que têm acesso à área, utilizam o Niágara para diversos fins. Por exemplo, pescar, obter água potável, fazer atividades recreativas, incluindo natação, passeios de barco e observação de pássaros, produzindo energia hidrelétrica e muito mais. A primeira usina do mundo foi construída no final do século XIX e ficava bem ao lado das cataratas. Logo começou a valer a pena porque as pessoas estavam recebendo eletricidade dela, mas ela podia viajar por apenas 90 metros, então algo precisava ser melhorado ali. Nikola Tesla foi quem aceitou o desafio e fez as mudanças necessárias. Ele descobriu que a eletricidade poderia percorrer longas distâncias se uma corrente alternada fosse usada. Hoje, várias usinas de energia das cataratas do Niágara fornecem mais de 2 milhões de quilowatts de energia. Ok, vou te contar outra coisa interessante. 1969 não foi a única vez em que essas cachoeiras pararam. Em 1848, a água não fluiu por lá por até 40 horas. Elas já eram muito populares entre os turistas e uma fonte útil de energia para a população local, então não é de admirar que tenham surtado. A culpa foi da natureza desta vez. O gelo bloqueou a nascente do rio. Um fazendeiro americano foi o primeiro a perceber isso. Era 29 de março e ele saiu para caminhar pouco antes da meia-noite. Logo percebeu que não conseguia ouvir o poderoso rugido das cataratas. Então rapidamente foi até a beira do rio e ficou lá em estado de choque. Quase não havia água. Fábricas e usinas tiveram que fechar porque dependiam dela. Tartarugas estavam apenas vagando, peixes não sobreviveram. Algumas pessoas passeavam pelo fundo do rio, levando pequenas coisas que encontravam de recordação. Mas 2 dias depois, em 31 de março, ouviu-se um estrondo distante vindo dali. Ele foi ficando mais próximo e mais alto até que uma parede de água apareceu diante dos olhos do público. Assim, uma das maiores atrações do mundo, visitada por milhões de turistas todos os anos, voltou a funcionar, magnífica e no final invencível, como deveria ser. Viagens de carro são divertidas, mas às vezes você fica preso na estrada por horas. Parece não haver motivo. É como se um congestionamento surgisse do nada para estragar sua viagem. Vamos descobrir mais sobre essas filas de automóveis que duram quilômetros. Você pode se perguntar, como isso pode ser ruim? A estrada vai acabar sendo aberta? Alguns dos piores congestionamentos podem responder a essa pergunta em meu nome. Na história americana, eles podem ser rastreados até os anos 60. Em 1969, o Festival de Música e Artes foi realizado em Nova York. O número de pessoas que se deslocaram para o evento foi muito maior do que os organizadores esperavam. No final, os carros ficaram presos por 8 horas na rodovia estadual de Nova York. Em 2005, cerca de 2,5 milhões de pessoas precisaram ser evacuadas do Texas devido a um fenômeno natural. Como todos entraram em seus automóveis ao mesmo tempo, foi criado um congestionamento de 160 quilômetros em uma rodovia interestadual. Foram necessários quase 2 dias para abrir a via novamente. No inverno de 2011, uma nevasca atingiu Chicago, Illinois. A neve causou vários acidentes graves. As pessoas acabaram passando mais de 12 horas em seus veículos, que estavam enterrados na neve. Parecia uma cena de filme. É claro que os engarrafamentos não são destruidores de alegria exclusivos dos Estados Unidos. Em 1980, milhares de pessoas na França criaram um de quase 180 quilômetros de extensão. O que acontece se todo mundo retornar de um feriado de esqui na mesma hora? Um enorme congestionamento que entra para o Guinness World Records. Os motoristas tiveram que dirigir devagar devido às condições climáticas ruins. Depois dessa experiência estressante,
eles provavelmente se arrastaram para outras férias. Talvez uma massagem terapêutica para relaxar os músculos. Outro recorde mundial vem de São Paulo. Imagine ficar preso no carro por 290 km. Esse caso é de 2009, mas o trânsito intenso é um grande problema para a cidade em geral. Independentemente do dia ou da hora, sempre há engarrafamentos em algumas vias. Los Angeles compartilha o mesmo problema de São Paulo. A cidade não é famosa apenas por Hollywood e outras atrações maravilhosas. É também um lugar onde você pode experimentar a hora do rush mais longa do mundo. Tanto que o tempo médio que um motorista gasta em atrasos no trânsito é de cerca de 100 horas por ano. Nevascas, neblina extrema ou acidentes são motivos sólidos para engarrafamentos, mas às vezes não há um motivo óbvio. Primeiro, o tráfego fica mais lento. Depois, ele para completamente. Pode levar horas ou apenas alguns minutos para que os carros voltem a se mover. De repente, você está dirigindo em uma fila aberta como o Relâmpago McQueen. Houve uma construção na estrada, ou, sei lá, toneladas de maçãs derramadas na via por um caminhão. Há várias causas para os congestionamentos. Tudo começa por nós, humanos. Aparentemente, o tempo de reação do motorista afeta o tamanho e a formação dos engarrafamentos. Se ele não consegue perceber e reagir no momento correto, o tráfego fica inconsistente. A reação atrasada de um impacta os outros. Isso cria um efeito sanfona. Estudos revelam que o fator humano afeta significativamente o trânsito. Cerca de 650 mil motoristas estão usando seus telefones celulares enquanto dirigem. Essa é uma das razões pelas quais a percepção e o tempo de resposta caem. O mau comportamento na direção pode levar a congestionamentos fantasmas. As estradas são assombradas por criaturas sobrenaturais. Estou brincando, falarei sobre isso mais adiante. Mesmo que mantenhamos os olhos longe do telefone ou ignoremos os pensamentos em nossas cabeças, não podemos magicamente fazer com que todos os motoristas reajam na mesma velocidade, por exemplo. Para isso, podemos contar com a ajuda da tecnologia. Os veículos autônomos podem obedecer às reduções de velocidade com mais precisão do que nós. Em teoria, esse tipo de carro pode ser eficaz na solução desse problema. São apenas os seres humanos que causam o trânsito? Não, às vezes os computadores cometem erros e os sinais param de funcionar. Outras vezes, as luzes verdes não se mantêm por tempo suficiente. Você para no sinal vermelho, ele abre, 4 carros à sua frente passam e pronto, fecha de novo. Aí vem a fila. Também há erros de engenharia. Algumas áreas são super desenvolvidas. Nesses locais, o sistema de transporte de massa já está superlotado, mas o sistema viário é inadequado para a demanda. Motivos mais óbvios, como condições climáticas ruins e acidentes, também bloqueiam as vias. Algumas rotas não têm opções de transporte público, então as pessoas têm que entrar no carro para chegar ao seu destino. E você pode acrescentar à lista obras, fechamento de pista ou bloqueio de estacionamento duplo. Agora podemos falar sobre congestionamentos fantasmas. Imagine que você está em uma estrada já movimentada. Um motorista freia bruscamente para evitar bater no automóvel da frente. Esse cara não seguiu uma regra simples: distância de parada segura. É preciso deixar espaço entre os veículos da frente e de trás. Se as pessoas perceberem a densidade do tráfego à frente, elas devem tirar o pé do acelerador no momento certo. Isso pode evitar o surgimento de engarrafamentos. Caso uma pessoa espere até o último segundo para frear, deixará todos mais lentos. Essa reação em cadeia também pode ser formada por um solavanco na via. Um carro breca, e o que vem atrás faz o mesmo, só que um pouco mais do que deveria. O mais interessante é que mesmo quando todos saem dessa onda de tráfego, ela não desaparece e acaba se deslocando lentamente para trás. Pesquisadores japoneses fizeram uma experiência com esse fenômeno. Eles colocaram 22 motoristas em uma pequena estrada circular. Eles andavam na mesma velocidade e mantinham o mesmo espaço entre si. De qualquer forma, mesmo nesse círculo pequeno e controlado, formaram-se ondas de trânsito. Esse experimento provou que os condutores são um fator importante no bloqueio do tráfego. No entanto, a mudança de comportamento não acaba completamente com os engarrafamentos fantasmas. Estudos mostram que mesmo que todos os automóveis se movimentem seguindo exatamente as mesmas regras e nenhum motorista faça nada de errado, essas ondas ainda podem ocorrer. Mas se houver carros suficientes na rodovia, mesmo que as pessoas usem suas melhores habilidades de direção, os congestionamentos fantasmas se formarão. Porque somos humanos e não podemos eliminar o fator de erro humano, mesmo que queiramos. Existe uma luz no final da via?
Sim, há algumas coisas que os engenheiros podem fazer para eliminar os bloqueios. Se as estradas forem retas e lisas, o risco de tráfego intenso diminui. Os motoristas não frearão bruscamente. Sabendo disso, os engenheiros projetaram a maioria das rodovias da forma mais reta possível. Eles também colocaram limites de velocidade variáveis, que são como camaleões, para reduzir esses congestionamentos. O máximo de velocidade permitido é exibido em placas de trânsito eletrônicas e muda de acordo com o clima e as condições da via. Com essa flexibilidade, as áreas que levam a um engarrafamento fantasma também são controladas. Os motoristas diminuem o ritmo gradualmente. As pessoas passam horas no trânsito todos os dias para ir ao trabalho. Isso é um desperdício de tempo, energia e produtividade. Esses congestionamentos certamente consomem tempo, mas também são caros. Os especialistas dizem que isso custa à economia dos Estados Unidos cerca de 179 bilhões de dólares por ano. Se você perde muito tempo no carro, aqui estão alguns itens que não podem faltar caso fique preso em longas filas. A personalidade mais marcante de um congestionamento é que você raramente saberá quando ele pode acontecer. Um kit de primeiros socorros é indispensável para essa ocasião. O mesmo se aplica aos medicamentos. Lanches, sim, você não vai querer passar fome no meio de uma rodovia. Uma barra de chocolate pode facilmente animá-lo numa hora dessas. Você pode acrescentar higienizadores de mãos e lenços umedecidos à lista. Um carregador de celular também é essencial. Ele é importante para a comunicação, mas também para navegar pelo Instagram ou assistir a vídeos engraçados de gatos que melhoram seu humor. Almofadas, travesseiros e cobertores. Se tiver mais gente no carro, vocês podem se revezar e tirar um cochilo por um tempo. Você tem alguma lembrança de engarrafamento que deseja apagar do seu cérebro para sempre? Se sim, conte pra gente como foi. Urbânia. Parece uma cidade inventada de um conto de fadas, mas não é. Ela é real e está localizada na região central da Itália. O nome da cidade não é a única coisa estranha sobre ela. Todo ano, o jornal e a televisão locais publicam uma estranha previsão do tempo que se baseia em fatias de cebola. Sim, você ouviu corretamente. Os italianos dessa região aguardam ansiosamente uma previsão baseada em um vegetal. A tradição remonta à Idade Média. Ela é mantida viva pela professora local. Todo dia 24 de janeiro, ela corta uma cebola amarela em quartos. Em seguida, divide em fatias, 12 delas para cada mês do ano. Elas ficam bem arrumadas na tábua de corte de sua cozinha, voltadas para o leste. Na manhã seguinte, a cebola está pronta para ser interpretada. Como ela as polvilhou com sal, as fatias mudaram de textura. A mulher usa essas pistas para prever o clima para aquele ano. Ela vem fazendo isso há 3 décadas. E antes dela, seu pai fazia isso. Antes dele, seu avô. Você entendeu a essência. A leitura de cebola se tornou uma tradição familiar. Os registros históricos mostram que essa prática vem ocorrendo em Urbânia há séculos. Antigamente, os fazendeiros usavam esse método de previsão do tempo para ajudar na agricultura. Era importante saber exatamente quando plantar as sementes e quando fazer a colheita. O método deve ter sido preciso porque, até o início do século XX, os habitantes locais ainda confiavam mais nas cebolas do que na previsão oficial do tempo. Isso não é surpreendente? A primeira previsão do tempo baseada em dados científicos foi publicada em um jornal britânico em 1861. Antes dessa época, as pessoas faziam todo tipo de coisa para prever o tempo. Os métodos que elas usavam podem parecer engraçados para nós hoje. Pegue a lagarta do urso lanoso como exemplo. Essa espécie vive nos Estados Unidos e no sul do Canadá. Diz a lenda que é possível determinar quão rigoroso será o próximo inverno apenas observando o padrão de cores do animal. Se a cor marrom for dominante, então o inverno será ameno. Essa é uma maneira estranha de prever o clima, mas, acredite ou não, ela tem algum fundamento científico. Você sabe quem são os entomologistas? Sim, são os cientistas que estudam os insetos. A pesquisa deles mostrou que a cor da lagarta está relacionada à quantidade de alimento que ela ingeriu. Mas há uma reviravolta. A cor revela a dureza do inverno do ano anterior. Dizer o futuro não é o forte da lagarta do urso lanoso. As pessoas acham que as joaninhas trazem sorte, mas elas são mais do que amuletos de boa sorte. Você já ouviu falar do ditado "quando as joaninhas se aglomerarem, espere um dia quente"? De fato, é verdade. Quando o clima está quente lá fora, esses adoráveis insetos saem de seus esconderijos. Mas quando a temperatura cai antes de uma chuva, elas voam em busca de abrigo. Rãs também podem prever a chuva. Logo antes da primeira gota, esses anfíbios coacham mais alto. Na verdade, fazem isso porque estão prestes a acasalar.
As rãs põem ovos em corpos de água doce. Se a chuva estiver chegando, os níveis de água nos lagos aumentarão. Isso aumenta as chances de o animal encontrar um parceiro para produzir girinos. Seus pais disseram para você ficar longe de ninhos de vespas? Eles estavam certos, mas ninhos de abelhas, vespas e vespões são excelentes estações meteorológicas. Quando elas começarem a construir ninhos mais altos do que o normal, espere um inverno mais frio e com muito espetáculo. Veja bem, as vespas não conseguem sobreviver a temperaturas inferiores a 10 graus Celsius. É por isso que elas querem ficar longe do frio o máximo possível. Outro animal que se fortalece para o inverno é o esquilo. Observe esses simpáticos roedores na próxima vez que for fazer uma caminhada no final do outono. Se eles parecerem mais rechonchudos do que o normal, então o inverno será frio. Lembra do Scrat da Era do Gelo? O esquilo hiperativo que estava sempre correndo atrás de uma noz? Quando você vê um esquilo agindo como o Scrat, esse é um sinal claro de que um longo inverno está se aproximando. Os roedores querem se abastecer antes que a mãe natureza feche a loja. Você notou mais teias de aranha em sua casa recentemente? Isso é apenas a sensação das aranhas de que o mau tempo está se aproximando. Além disso, se as teias de aranha estiverem maiores do que o normal, elas estão tentando capturar mais presas. Essa é a maneira de se prepararem para um longo inverno. O gado se prepara para esse período com o crescimento de pelos mais grossos. Se você mora no campo e percebe que as ovelhas estão mais peludas do que o normal, é hora de investir em uma jaqueta de inverno quente. Há montes de toupeiras em seu quintal. Além de tropeçar nelas, você pode usá-las como pequenas estações meteorológicas. Deixe todos esses animais descansarem um pouco. Olhar para o céu também pode lhe dizer como está o tempo. Existe uma teoria popular de que cada dia de neblina em agosto equivale a um dia de neve no inverno. Uma matemática bastante exata para algo que é apenas uma crença. E ainda há a Lua. A ciência já sabe que ela tem poder sobre as marés oceânicas. Afinal de contas, o ditado Lua clara, noite gelada já existe há algum tempo. Quando a Lua está brilhando intensamente em um céu sem nuvens, vai estar frio na manhã seguinte. Olhar para as nuvens também dá dicas sobre o clima. Nuvens brancas no alto do céu indicam um dia claro e ensolarado. Quando sua cor mudar para preto e elas estiverem em um ponto mais baixo no céu, espere chuva. O formato das nuvens também é revelador. Se elas estiverem irregulares quando você olhar para elas de baixo, abra o guarda-chuva. Vai chover em breve. Lembra das cebolas do início? Elas não são as únicas plantas que podem prever o tempo. Nas montanhas Ozark, há uma crença folclórica que envolve caquis. Quando você cortar ao meio a semente dessa fruta doce, observe o formato interno. Se ela se assemelhar a uma colher, espere neve naquele inverno. Mas se vir um garfo, então a estação fria será amena. Se o formato for de faca, o clima será de ventania e gelado. Essa estranha previsão baseada em talheres tem alguma lógica por trás. Os caquis americanos amadurecem em setembro e outubro. Não é de surpreender que as pessoas usem essa fruta para se informar sobre o inverno que se aproxima. Os Estados Unidos são o segundo maior produtor mundial de maçãs. Isso facilita o teste de outra teoria. Se as macieiras produzirem mais frutos do que o normal, então o próximo inverno será rigoroso. Há duas explicações para que isso seja verdade. A primeira é que as macieiras produzem mais alimentos para os animais. A segunda é que elas querem maximizar o número de sementes, para o caso de as plantas não sobreviverem ao período de frio. As nogueiras usam uma tática semelhante. As pessoas descobriram que as nozes têm uma casca externa mais grossa em preparação para um inverno mais frio do que o normal. O mesmo acontece com os carvalhos. Pinhas são mais do que uma decoração de mesa. A frase "se abrir a pinha, o sol brilha" diz tudo. As pinhas abrem suas escamas durante o tempo quente e seco. Elas querem espalhar suas sementes o mais longe possível. Mas quando o tempo piora, elas as fecham. O ar frio ou úmido não dispersa muito as sementes da pinha. Hoje ninguém vai à floresta para ver se os esquilos são gordos. Tampouco pegam uma régua para medir as pinhas. Todas as informações sobre o clima de que precisamos estão em nossos smartphones e na internet. Na década de 1950, os computadores assumiram o controle da previsão do tempo e vêm fazendo isso desde então. Mas as previsões meteorológicas imprecisas ainda acontecem. As previsões meteorológicas de longo prazo são especialmente desafiadoras. Isso ocorre porque há muitos fatores em jogo. Vento, umidade, temperatura, pressão do ar e nuvens são apenas a ponta do iceberg meteorológico. Embora seja apenas uma tradição, a leitura da cebola italiana pode não ser tão ridícula afinal. Pelo menos a simpática senhora usa as cebolas para fazer sopa depois que tudo estiver dito e feito. As capelas de mármore no Chile são uma das maravilhas naturais mais longínquas do mundo.
A catedral, a capela e a caverna são as 3 atrações principais. Elas formam um grupo de cavernas em preto e branco, com colunas e túneis feitos de mármore. As ondas as têm moldado ao longo de milhares de anos e ainda estão fortes. As cavernas e as ondas de água turquesa se unem para fazer um show de luzes incrível. Quando o verão começa, um rio de aparência comum na Colômbia se transforma em um arco-íris líquido. O Caño Cristales também é conhecido como o rio mais bonito do mundo. Brilha em 5 cores: vermelho, preto, verde, azul e amarelo. Só fica assim durante 6 meses por ano, devido à planta subaquática especial que faz todas essas cores. Ela precisa da quantidade perfeita de luz solar e água para fazer sua mágica funcionar. O rio Indalki, na Índia, é um sonho para quem gosta de caiaque. Ele é esmeralda e tão transparente que você pode enxergar até o fundo. Seixos brilhantes, pedras e peixes, os barcos de pesca coloridos parecem estar flutuando no vidro. Os únicos sons que você pode ouvir são a corrente do rio e um ocasional pássaro voando. Uma das aldeias mais limpas do mundo não fica longe do rio Esmeralda. Tem 3 limpadores de rua que trabalham diariamente, mesmo sob forte chuva. Os moradores plantam flores e arbustos por toda a vila, e carros não são permitidos. A taxa de estacionamento para turistas é usada para pagar a limpeza das ruas. O custo de jogar lixo na rua? Uma multa ou mesmo prisão. O Blue Lake, na Nova Zelândia, é um dos lagos mais claros do mundo. É basicamente como olhar para água destilada. Você pode até ver tons de azul-violeta nela, o que é super raro. A água vem de um vizinho, um lago glacial congelado. O povo maori local não deixa ninguém nadar lá. Você não pode nem mesmo molhar os pés. Eles acreditam que o lago tem poderes especiais. A praia de Luskentyre é uma extensão interminável de dunas brancas e águas azuis perfeitas. Mas não se deixe enganar pela aparência tropical. Esse lugar é na Escócia. É por isso que só parece agradável em maio e junho. Em dezembro, o local recebe apenas 1 hora de sol por dia. Por isso fica bastante sombrio. O Lago das 5 Flores, no vale de Jiuzhaigou, na China, muda de amarelo para verde esmeralda, de jade escuro para turquesa claro e às vezes até coral. Ele nunca congela, graças às fontes termais subaquáticas, e nunca seca como alguns de seus vizinhos. A lenda local diz que ele é feito de pedaços de espelho que caíram do céu. O vale em que se encontra tem algumas dessas colinas clássicas com cavernas acima do solo, cachoeiras espetaculares, cerca de 140 pássaros diferentes e um par de pandas gigantes, outras plantas e animais ameaçados de extinção. O Oceano Austral, próximo à Antártica, possui o ar mais limpo do mundo. É tão limpo que os cientistas mal conseguiram encontrar qualquer DNA para analisar. Apenas algumas bactérias marinhas aleatórias. A própria Antártica é 99% gelo e tem geleiras azuis alucinantes, vulcões ativos e as melhores vistas da neve limpa em qualquer lugar do mundo. O Monte Haleakala, no Havaí, é um dos lugares mais silenciosos do mundo. Guardas costumam medir exatamente 0 de som por lá. Seu nome em havaiano significa Casa do Sol. Foi formado graças a um vulcão de 1 milhão de anos. A lava acumulou com o passar dos anos, criando uma montanha. Tem seu próprio clima e condições meteorológicas que são quase impossíveis de prever. Agora, leva quase 1 semana de navio para viajar da África do Sul até o povoado mais isolado do mundo, Edimburgo dos 7 Mares. Um nome excelente. Você precisa de permissão especial do governo local para visitar. Os cerca de 300 habitantes locais se tratam como uma única família, cultivam sua própria comida e mantêm sua ilha impecavelmente limpa. A floresta Daintree, na Austrália, é a floresta tropical mais antiga do mundo. Ela existe há mais de 100 milhões de anos e é o lar de 12 mil tipos de insetos e cerca de 90% da população de borboletas e morcegos da Austrália. Também é o lar de cerca de 3 mil tipos diferentes de plantas. O arquipélago de Bazaruto, no Oceano Índico, tem areias brancas e cristalinas e recifes de coral intocados, e quase nenhum turista. É uma reserva marinha oficial, então a pesca comercial é proibida. Contudo, você ainda pode ver pescadores em barcos antigos tradicionais. É por isso que os corais ainda estão em perfeitas condições. Bazaruto também é o lar de alguns dos últimos dugongos restantes. Um misterioso bosque de bambu esmeralda está localizado a uma curta viagem de trem de Kyoto. Parece até um portal para outro universo. Os sons de rangido e de folhas o tornam uma das 100 melhores paisagens sonoras no Japão.
Artistas locais fazem cestas, bases para copos e hashis, tudo de bambu. A floresta tropical Great Bear, na Colômbia Britânica, é famosa por seus cedros de 1000 anos, cachoeiras cobertas de musgo, água da cor de granito e riachos cristalinos. É o lar do raro urso Kermode, de cor creme, também conhecido como urso espírito. Adicione alguns veados mula de Sitka, lobos cinzentos costeiros, pumas, cabras da montanha, orcas, salmões, leões marinhos, lontras marinhas, baleias jubarte. Você entendeu? O segredo da cor de algodão doce da Pink Sands Beach, em Barbuda, é por ela ser feita de corais esmagados com coisas vermelhas unicelulares minúsculas que vivem embaixo. Você pode ver o famoso tom rosa quando as ondas estão fortes o suficiente. Este lugar não tem instalações públicas, então é muito menos lotado do que outras ilhas do Caribe. E é por isso que é tão limpo. Demorou milhares de anos para que as lagoas Picanini, na Austrália, se formassem. A água subterrânea rastejou lentamente até a superfície através de todo aquele calcário, formando uma grande caverna subaquática com incríveis paredes brancas. É necessária uma autorização especial para mergulhar lá, mas definitivamente vale a pena. A Lapônia, na Finlândia, tem um dos ares mais limpos do mundo. Ela também tem aquelas espetaculares luzes do norte, árvores cobertas pela neve e infinitas paisagens brancas. Os primeiros humanos chegaram lá há cerca de 7.000 anos. Eles eram principalmente pastores de renas e agora há mais renas lá do que pessoas. E as renas não exatamente poluem. O Parque Nacional dos Lagos de Plitvice é uma das atrações turísticas mais populares da Croácia. Possui 16 lagos claros e coloridos, todos conectados por cachoeiras. Veados, ursos, lobos, javalis e pássaros raros circulam apreciando a natureza intocada. É um local de patrimônio mundial da Unesco, então eles precisam mantê-lo limpo. 60 milhões de anos atrás, um grande e furioso vulcão acordou, na atual Irlanda do Norte. Ele cuspiu um monte de basalto derretido, um tipo especial de lava. Ele esfriou e se transformou em 40.000 degraus interligados que conduzem ao mar. A lenda local diz que eles têm um formato tão perfeito porque foram feitos por um gigante irlandês que teria precisado construir uma estrada para o mar para chegar ao seu inimigo na Escócia. Badab e Surt, no norte do Irã, tem alguns terraços de travertino únicos, basicamente uma escada épica. Demorou milhares de anos para se formar. 2 fontes termais minerais fluem colina abaixo, deixando para trás uma gosma gelatinosa. Ela moldou a inclinação em uma escada quando a água esfriou. E as fontes ainda estão ativas. Uma tem propriedades curativas, a outra solta a poeira que deixa a água laranja. Quando o sol nasce, tudo fica vermelho, laranja e amarelo. A salgada Laguna Colorada da Bolívia é um verdadeiro ímã para fotógrafos do mundo. Ela obtém sua cor vermelho carmesim de algas e minerais presentes na água. É cercada por planícies desérticas de alta altitude, vulcões, lama fervente, neve acumulada e rochas de formatos estranhos. É o lar de 3 das 6 espécies de flamingo do mundo que vão até lá para se abastecer de plâncton. Flamingos, na verdade, nascem brancos, mas ficam cor-de-rosa devido a todas aquelas algas vermelhas. O Rio Encantado é uma das joias naturais mais intocadas e escondidas das Filipinas. Ele fica escondido atrás de algumas montanhas e ninguém sabe realmente de onde vem a água. Há muitos peixes coloridos nadando, mas de onde eles vêm? Para onde eles vão? Ninguém sabe. O rio parece raso, mas ninguém conseguiu medir sua profundidade. Apenas alguns turistas, em busca de emoção, visitam este rio misterioso para mergulhar em suas cavernas. O Lago Pangong, no Himalaia, é o lago de água salgada mais alto do mundo. Não tem vida aquática devido à sua salinidade, mas é um lugar perfeito para observar pássaros. Quando está um pouco mais quente, o lago muda constantemente de cor entre azul, verde e até vermelho. No inverno, é praticamente gelo. A maioria dos aeroportos está equipada com cozinhas gigantes, nas quais é preparada ao mesmo tempo a comida para os passageiros de diferentes companhias aéreas. E como essas deliciosas refeições de avião devem ser feitas cerca de 6 a 10 horas antes do voo, as cozinhas precisam funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, o cardápio de cada voo é desenvolvido com até 1 ano de antecedência. Essa é uma prática comum para a maioria das companhias aéreas, porque cada ingrediente é importante e aumenta as despesas. A American Airlines, por exemplo, conseguiu economizar $40.000 por ano em 1987, após remover apenas uma azeitona de cada salada que servia em seus voos.
Se você tiver um longo tempo entre os voos, ir para o hotel mais próximo para descansar pode não ser a opção mais barata. Há um truque muito melhor. Verifique se o aeroporto ou a companhia aérea vende acesso 24 horas à zona da sala VIP. Na maioria dos casos, você pode ter lanches e bebidas gratuitos e ainda usar cabines de banho gratuitas, além de quartos para descanso a um preço muito acessível. Há um termo para se referir aos primeiros 60 minutos após a liberação do check-in, a hora dourada. É o momento em que os passageiros gastam estatisticamente mais dinheiro nas áreas de comércio e duty-free do aeroporto. E ter os assentos mais confortáveis bem ali em frente às lojas é um truque inteligente para atrair as pessoas para as compras. Sentar em uma cadeira confortável enquanto olha para uma placa chamativa ou vitrine pode ser tentador. Se você sempre quis saber o que acontece com sua bagagem durante o período em que está a bordo, a resposta curta é que os funcionários do aeroporto não sabem quando ela sai da responsabilidade deles e provavelmente não se importam muito. Desculpe. A bagagem é classificada automaticamente. Os scanners leem o código de barras e separam as malas de acordo com o destino. As 3 principais tarefas dos manipuladores delas no aeroporto são levá-las da área de check-in até o portão, movê-las de um portão para outro caso haja uma conexão e transportá-las do avião para a área de retirada de bagagem. E é isso. Portanto, se a sua bagagem não se mover rápido o suficiente, pode atrasar para o seu voo de conexão. Ou exatamente o oposto, chegar ao seu destino antes porque você está preso no controle de passaportes. Outro problema pode surgir se você esquecer de arrancar adesivos antigos mostrando um destino diferente. Nesse caso, o scanner pode enviar sua mala para o país errado. Você chega ao aeroporto já antecipando algumas semanas de afastamento do trabalho e todos os seus problemas diários, para o carro no estacionamento e descobre que isso vai custar uma pequena fortuna. Por que tanto? Na verdade, os estacionamentos dos aeroportos são um negócio como qualquer outro. O terreno em que são erguidos, a construção, a manutenção de tudo depois que já está em operação, tudo custa uma quantia considerável de dinheiro. E alguém tem que pagar por isso, é claro. Além disso, estacionar ao lado de um aeroporto é muito conveniente, o que aumenta o custo final. Se você não está pronto para pôr a mão no bolso para esse conforto extra, é melhor pegar um táxi. Aqueles rastros brancos que os aviões muitas vezes deixam para trás em grandes altitudes são facilmente confundidos com o escapamento do motor, mas na maioria das vezes isso não passa de vapor d'água. Durante um voo, a umidade do ar acumula nos motores antes de ser ventilada com o escapamento. O ar quente e úmido que sai dos motores se mistura com o ar frio e seco das grandes altitudes, resultando em longas e finas linhas de vapor. A umidade determina quando os rastros se formam e por quanto tempo permanecem visíveis. Se já está úmido lá em cima, então há mais água e o rastro é mais proeminente. E se estiver frio, as gotículas podem se transformar em gelo, ficando para trás por muito mais tempo. Se alguém conseguisse abrir a porta no meio do voo, seria imediatamente puxado para fora do avião pela mudança repentina na pressão do ar, e também causaria sérios danos à aeronave. Felizmente, isso é quase impossível. As portas abrem para dentro, enquanto a pressão da cabine as empurra para fora. A diferença entre a pressão interna e externa impossibilita a abertura da porta. Pode parecer estranho que a tripulação se importe se a cortina da sua janela está aberta ou fechada. A principal razão é para que os olhos dos passageiros possam se ajustar à luz externa. Na maioria das vezes, é apenas uma questão de ajudar as pessoas a relaxarem rapidamente. Mas em uma emergência, a última coisa que se quer é que elas tenham que se acostumar com a luz antes de evacuar o avião. Outra razão para que todas as cortinas fiquem abertas quando a aeronave está prestes a decolar ou pousar é para que a equipe de terra possa ver se há algum problema a bordo. Por exemplo, em caso de incêndio na cabine, o pessoal de solo perceberá imediatamente e agirá de acordo. Se as persianas estiverem abaixadas, eles podem perder um tempo precioso para o resgate de passageiros e da tripulação. Já reparou nos números no final da pista? Na verdade, eles são usados para mostrar ao piloto para qual direção o avião está voltado. Por exemplo, o número 36 é a abreviação de um rumo de 360 graus, ou norte. Junto com os números, as letras R e L indicam se a pista mais próxima está à direita, R, ou à esquerda, L. Toda aeronave comercial tem apenas uma asa. Isso mesmo, as asas esquerda e direita são na verdade duas partes de uma única. Os primeiros aviões foram chamados de biplanos porque tinham duas asas, uma na parte superior e outra na inferior da fuselagem. Elas eram conectadas por suportes e fios que formavam uma espécie de caixa que basicamente permitia que a cabine não se desfizesse no ar. Isso era necessário para as velocidades mais baixas que os primeiros aviões conseguiam desenvolver.
Mas à medida que os motores aumentaram de potência, a segunda asa se tornou desnecessária. A asa única também serve como suporte para toda a estrutura. Olhando pela janela na asa, você pode ver um pequeno gancho duplo amarelo nela. Parece estranho, pois poderia atrapalhar a aerodinâmica, mas está lá por segurança. Em caso de pouso de emergência, esses ganchos são usados para prender as cordas que ajudam os passageiros a sair do avião pelas asas. Se elas estiverem escorregadias, a corda ajudará todos a manter o equilíbrio e descer sem cair. Existem vários fluxos de ar extremamente rápidos no alto da atmosfera do nosso planeta. Os caminhos são sinuosos, mas há um fluxo mais ou menos constante, permitindo que aviões de passageiros os utilizem. Quando um deles se aproxima de uma corrente, pode-se ajustar a direção dela e voar muito mais rápido, impulsionado pelo fluxo. Muitas companhias aéreas usam isso a seu favor para reduzir os custos de combustível e tornar as viagens aéreas ainda mais rápidas. Nuvens, especialmente as de trovoada, podem indicar que uma área de turbulência está à frente. Mas às vezes ocorre turbulência no ar limpo, quando um avião pode cair alguns metros e começar a tremer sem qualquer aviso. Isso acontece quando dois corpos de ar colidem em velocidades muito altas, e isso é absolutamente invisível, então os pilotos não podem dizer quando poderia acontecer. As chances de entrar em uma área de turbulência de ar limpo são maiores em baixas altitudes sobre cadeias de montanhas e perto das correntes de jato. Normalmente, após ser atingido por um raio, um avião é enviado para inspeção logo após o pouso, mas ainda pode concluir com segurança o voo. A fuselagem conduz eletricidade bem o suficiente, e como um para-raios, o choque provavelmente atingirá uma das pontas da aeronave, uma das asas ou o nariz. Depois irá procurar o chão, e como não vai encontrar, sairá pelo final da cauda. É mais fácil a eletricidade rolar pela superfície do que entrar, então as pessoas a bordo estão a salvo de seus efeitos. Ainda assim, o relâmpago é poderoso e pode causar algum dano ao avião pelo lado de fora. Muitos aeroportos possuem carpetes em áreas de embarque. E essa comodidade geralmente vem acompanhada de outras coisinhas, como tetos mais baixos, assentos aconchegantes e uma iluminação agradavelmente natural. Isso tudo gera um custo alto, sem contar que os carpetes não são tão fáceis de limpar como os pisos. Mas vale a pena, porque oferece uma sensação de aconchego para os passageiros que estão à espera do voo, deixando-os mais tranquilos. Mas não pense que essas regalias resultam da generosidade dos aeroportos. Segundo pesquisas, passageiros calmos têm entre 7% e 10% a mais de chance de dar uma olhada nas vitrines e, de fato, comprar alguma coisa na área de espera ou nas lojas de conveniência. Então, investir no conforto pode aumentar o lucro do aeroporto. Se você sempre quis saber o que acontece com a sua bagagem depois que embarca em um avião, a resposta mais simples é que os funcionários do aeroporto não sabem, já que as malas saem da responsabilidade deles. E eles não estão nem aí para isso também, sinto muito. As bagagens são separadas automaticamente. Máquinas escaneiam o código de barras e despacham as malas de acordo com o destino. As 3 principais tarefas de quem trabalha no setor de despacho do aeroporto são levar as bagagens da área de check-in para o terminal de embarque, de um terminal para outro nos casos de conexão e do avião para a área onde elas serão recolhidas pelos respectivos donos. E pronto! Então, se a sua não for movida rapidamente, pode não chegar a tempo para o seu voo de conexão. Ou pode acontecer o contrário, ela chegar ao destino muito antes, por você ter demorado no controle de passaporte. Outro problema é capaz de surgir se você se esquecer de tirar adesivos antigos que mostram um destino diferente. Nesse caso, o scanner talvez envie seus pertences para o local errado. A maioria dos aeroportos é equipada com cozinhas gigantes, onde a comida para os passageiros é preparada para várias companhias aéreas de uma só vez. E como aquela comida deliciosa do avião precisa ser feita entre 6 e 10 horas antes, essas cozinhas funcionam 24 horas por dia. Pode parecer estranho, mas sabia que o cardápio do seu voo é criado com até 1 ano de antecedência? Essa é uma prática comum para a maioria das companhias aéreas, pois cada ingrediente importa e faz diferença no custo total. Só para se ter uma ideia, uma empresa aérea conseguiu economizar $40 mil após retirar apenas uma azeitona da salada que serviam nos voos. Os funcionários do aeroporto às vezes pedem que os passageiros esfreguem as mãos em um pedaço de pano antes de colocá-lo dentro de uma máquina especial. Pode parecer assustador, mas isso é inofensivo. Você está simplesmente sendo verificado por uma máquina chamada atomizador.
Antes de o expediente começar, amostras de substâncias químicas perigosas são colocadas dentro da máquina. Ela, então, memoriza esses cheiros e, caso as mãos de alguém tenham um cheiro parecido com o de alguma das amostras, alerta os funcionários sobre o perigo. Outra coisa, você chega para a verificação de segurança e, de repente, descobre que está carregando alguma coisa proibida dentro da sua bagagem de mão. Mas não se preocupe. Tudo que é recolhido durante a inspeção pré-voo fica guardado no aeroporto por até 3 meses. Além disso, você tem a oportunidade de despachá-los para qualquer endereço dentro do país. Coisas que foram confiscadas pela equipe de segurança e que não foram recolhidas podem também ser vendidas em leilões e entregues em qualquer parte do planeta. Se tiver que esperar por muito tempo entre um voo e outro, ir para um hotel mais próximo para descansar pode não ser uma opção muito barata. Existe um truque melhor. Verifique se o aeroporto ou companhia aérea vende acesso 24 horas à sala VIP. Na maioria dos casos, você pode comer e beber sem pagar um tostão a mais, além de usar as cabines de banho e quartos por um precinho camarada. Em aeroportos com muitos terminais, procure por passagens subterrâneas que conectam um terminal ao outro e que a maioria das pessoas pode não conhecer. Por exemplo, no de Frankfurt, na Alemanha, há um túnel entre os terminais 1 e 2 que é mais usado por funcionários, já que os passageiros nem sabem da existência dele. Existe um nome para os primeiros 60 minutos após você sair do check-in: hora dourada. É o período em que, estatisticamente, os passageiros gastam mais dinheiro em lojas duty-free no aeroporto. E ter poltronas super confortáveis nessas áreas, bem de frente para as lojas, é um truque genial para induzir ao consumo. Cá entre nós, se sentar em uma poltrona macia enquanto olha para uma placa brilhante ou uma vitrine pode ser tentador. E é exatamente isso que os aeroportos querem que você sinta. Se o seu voo sofreu overbooking e você não vai mais viajar na hora esperada, não se apresse em aceitar o primeiro voucher que oferecerem como pedido de desculpas. Normalmente, as companhias aéreas continuam vendendo passagens para ter menos chances de sobrar algum assento vazio no avião. Mas se todos os passageiros comparecerem e você é deixado de fora contra sua vontade, pode exigir um reembolso em dinheiro. Dependendo do valor da passagem e do tempo de espera, pode ter direito a receber até $1.300 de ressarcimento. A maioria dos aeroportos possui especialistas específicos chamados perfiladores criminais. Eles usam uma técnica chamada SPOT, que consiste em observar cuidadosamente expressões faciais, gestos e comportamentos para detectar pessoas suspeitas. O trabalho deles é perceber pistas não verbais de ansiedade, como pessoas lambendo os lábios, se coçando ou olhando muito ao redor. Se um perfilador perceber que uma pessoa está agindo de forma estranha, ele pode convidá-la para uma inspeção, onde conversará para tentar saber mais sobre ela. Os perfiladores trabalham nos halls principais e no controle de passaporte. A pergunta mais comum é: qual é o motivo da sua viagem? Então, eles checam a reação e a resposta. Por mais reservado que um passageiro seja, se ele tiver algo a esconder, os oficiais descobrirão, graças a mínimos detalhes comportamentais. Antes mesmo da sua bagagem entrar no avião, ela passa por 5 níveis de segurança. E um deles, além do escaneamento do conteúdo, inclui uma verificação feita por um cachorro treinado que consegue farejar substâncias perigosas. Todos sabem que o focinho de um cachorro é muito mais eficiente que o de um humano. A precisão para a distinção de cheiros desse animal é de 10.000 a 100.000 vezes melhor do que as pessoas. É por isso que os aeroportos usam esses super farejadores para detectar substâncias ilícitas. O mais legal é que você não conseguiria distinguir um cão farejador de um civil. Ao contrário dos cachorros policiais, os que trabalham em aeroportos não são treinados para amedrontar ou intimidar. Os farejadores mais populares são o Golden Retriever, o Labrador e o German Short-Haired Pointers. Recarregar a bateria do seu celular em um local reservado para isso pode parecer conveniente, mas não é muito seguro. Se a estação de carregamento só permitir plugar o cabo do carregador dela, você pode ter algum malware instalado no telefone sem que sequer perceba. A única forma segura de carregar seu smartphone ou tablet é encontrar uma tomada elétrica e usá-la com seu próprio carregador. O mesmo se aplica ao Wi-Fi do aeroporto.
Tirando a parte dos aeroportos exigirem autenticação com mais frequência que o normal, alguém pode acessar facilmente seus dados enquanto você usa um hotspot Wi-Fi desprotegido. É mais seguro utilizar seus próprios dados móveis. Mas se precisar mesmo do Wi-Fi do aeroporto, é melhor limpar ou codificar as informações importantes que estão em seu aparelho. Pode ser irritante ter que tirar seu notebook da bagagem de mão toda vez que passa pela verificação de segurança. Mas os funcionários do aeroporto precisam dar uma boa olhada no aparelho para se certificarem de que não há nada escondido dentro dele. Na tela de um scanner de raio-x, o notebook aparece como um objeto semi-transparente, com um disco rígido, drive de CD e outras coisas claramente visíveis. Mas os oficiais de segurança não conseguem ver o que está atrás desses componentes, como uma bateria densa e grande. As pessoas costumam escolher a fila de verificação de segurança mais próxima delas. Se ela estiver muito cheia, olhe ao redor e procure por outro local onde estejam checando identidades e passagens. Você pode encontrar outro ponto de verificação com muito menos gente. Alguns pontos ficam longe, no final dos terminais, e é por isso que os passageiros não os veem. Se inscrever em uma pré-verificação da TSA pode poupar muito tempo quando você for viajar para os Estados Unidos. Ser um membro desse programa tem lá suas vantagens. Primeiro, passar pela segurança e pelo controle de passaporte é muito mais rápido. Se tiver o cartão de pré-verificação, não terá que tirar os sapatos ou cinto. E esqueça dessa coisa de colocar suas coisas, como líquidos e notebooks, em recipientes especiais. Se não estiver voando para os Estados Unidos ou de lá para outro país, você pode procurar por serviços similares que agilizem o embarque. Se o seu voo for em classe econômica, mas você não gostar, e quem é que gosta? Faça um check-in online e verifique as opções de assento cerca de 4 dias antes do seu voo. É mais ou menos nesse período que as companhias aéreas costumam começar a fazer upgrades em assentos. E você pode ganhar um pagando uma mixaria ou às vezes até de graça. E também pode pedir um upgrade quando já estiver no aeroporto. A maioria das pessoas esquece dessa oportunidade ou simplesmente não se importa. Então, quem sabe você dá sorte. Ei, você pegou a pessoa errada. Sou apenas um gerente voltando das minhas férias anuais na Europa. O agente da segurança tira um pedaço enorme do delicioso queijo francês da sua bagagem de mão. Acontece que você só pode levar pequenas quantidades de queijo macio a bordo, já que é considerado líquido. Curiosidade, você pode levar um ralador de queijo a bordo sem problemas, mas não pode ralar mais do que 100 ml. Essa é a quantidade máxima de queijo. E espere, você não pode ralar. O queijo deve ser fechado a vácuo. Boas notícias? É possível levar queijo duro. Sim, eles confiscaram seu queijo, uma garrafa grande de água, tubos de creme e outros souvenirs chiques. Veja aquele canivete suíço que você comprou em Genebra. Agora corre o risco de acabar em um leilão. Se você tiver sorte o suficiente, o aeroporto pode fornecer um serviço de frete para levar seus preciosos souvenirs e até mesmo queijos, se não estragarem, para sua casa mediante o pagamento de uma taxa. Ainda assim, nem todos os aeroportos fazem isso. Portanto, alguns dos itens proibidos irão parar em um leilão para arrecadar dinheiro. Os itens confiscados geralmente são vendidos em lotes, então será muito difícil encontrar aquele que você teve que deixar para trás. Alguns outros objetos com finalidades mais específicas são doados a diferentes organizações. Um spray de pimenta, por exemplo, iria para uma academia de treinamento de polícia. Quanto aos queijos, frutas exóticas proibidas como o aqui e outros alimentos e água, bem, geralmente são descartados. Alguns itens, especialmente os realmente ruins e perigosos, podem ser simplesmente derretidos ou destruídos. Bolas mágicas não representam perigo, mas devem ser despachadas na bagagem. O problema é o líquido dentro delas. Sim, pode ser menos de 100 ml, mas vamos encarar. É difícil medir a quantidade exata. Pergunte à sua bola se ela será aceita. É provável que você receba uma resposta: não conte com isso. Palmilhas de gel de alívio incomodam um pouco a bordo. O problema é o mesmo, é impossível medir a quantidade exata de líquido. Portanto, nada de palmilhas de gel e nada de velas de gel também. Perfumes e esmaltes também são proibidos. Não se trata apenas de restrições de líquidos a bordo, mas também de regras de etiqueta. Alguns passageiros podem ser simplesmente alérgicos a cheiros.
Além disso, eles são inflamáveis. Quanto a removedores de esmalte, opte por uma versão sem acetona, já que a acetona é proibida na bagagem de mão. De qualquer forma, você pode levar um frasco de perfume, desde que não seja muito grande e não use a bordo. Seria uma pena deixar um frasco inteiro na lixeira antes de embarcar. Ainda assim, você pode entrar sorrateiramente no avião com mais de 100 ml do seu creme favorito, alegando que é um medicamento de que você realmente precisa, mas é necessário avisar o aeroporto com antecedência. Um pouco estranho, mas funciona, às vezes. Caso precise verificar sua temperatura corporal a bordo, certifique-se de que seu termômetro seja eletrônico. Os de mercúrio são estritamente proibidos. Quem vai pegar todas as bolinhas de mercúrio se você o deixar cair acidentalmente? Pinos de boliche são proibidos na bagagem de mão. Parece que a tripulação não quer que ninguém se divirta e jogue boliche no corredor durante um voo longo e chato. Não, é tudo questão de segurança. Eles só pensam que os pinos de boliche podem machucar alguém. Nenhum equipamento esportivo é permitido, seja um florete de esgrima, um bastão ou mesmo dardos. Dardos são afiados e não são permitidos objetos afiados a bordo. Esses itens devem ser despachados na mala, a menos que você queira que eles acabem em um leilão. Se você gosta de coisas feitas à mão e um voo transatlântico daria tempo para tricotar um cachecol ou um par de meias, opte por agulhas de tricô de plástico ou madeira e embrulhe-as com cuidado para não causar danos. As de metal provavelmente serão descartadas e derretidas e não merecem tal destino. Globos de neve, como qualquer outro objeto contendo líquido, não são permitidos na verificação de segurança. Se o seu globo de neve for tão pequeno quanto uma bola de tênis, você pode ter a sorte de permitirem, mas é melhor não arriscar. Água sanitária é definitivamente um objeto estranho para a bagagem de mão, mesmo se você estiver viajando com uma camisa branca. Primeiro, não é permitida a bordo porque é altamente inflamável. Em segundo lugar, uma camisa branca nova não parece ser a melhor escolha para um voo. Ela simplesmente não combina com café e turbulência. Terceiro, o banheiro a bordo é muito pequeno para ser usado para lavar roupas. Se você for um cabeleireiro em viagem de negócios, provavelmente terá que investir um pouco mais ao reservar seu voo. Nenhum descolorante de cabelo é permitido a bordo. Tesouras também não são bem-vindas, a menos que suas lâminas tenham 10 centímetros ou menos. A propósito, tesouras que não podem voar são frequentemente doadas para escolas, o que é uma boa alternativa para o descarte. Más notícias para os cabeleireiros novamente. Devido a um cartucho de gás cheio de butano, pranchas Babyliss sem fio não são permitidas a bordo. Boas notícias, as elétricas são totalmente seguras. Se você é um artista, já deve ter enfrentado problemas com as regras de segurança. Você não ia querer que suas tintas congelassem ou estragassem na seção de bagagem, então certamente gostaria de trazê-las a bordo. A segurança pode aceitar suas tintas a óleo desde que tenham menos de 100 ml, mas não há como você levar a terebintina, pois é extremamente inflamável. Caso você não goste da comida no avião e não tenha pedido uma refeição a bordo com antecedência, pode levar qualquer panela ou frigideira a bordo para preparar você mesmo. Não, você não pode cozinhar e também não pode levar uma panela de ferro fundido. Elas são muito pesadas e é por isso que provavelmente são perigosas. Se um agente da segurança a confiscar, não será doada para uma cozinha local, provavelmente será derretida. Se você quiser tomar alguns smoothies gelados feitos com frutas frescas que são permitidas a bordo, como uma maçã ou uma banana, temos uma má notícia. Liquidificadores são permitidos apenas no caso de as lâminas serem removidas. Então, tecnicamente, não é mais um liquidificador. Ei, é aqui que você precisa do ralador de queijo. Bombinhas de Natal inglesas podem criar uma atmosfera maravilhosa de alegria e felicidade durante as férias de Natal, mas não trazem nada além de bagunça a bordo. Elas fazem um som de estalo ao serem puxadas, o que pode assustar outros passageiros. Elas também não são permitidas em bagagens despachadas, assim como bombinhas e estrelinhas de festa. Saltos altos e solas grossas não são proibidos, mas causam alguns problemas. Se você estiver usando algo assim, pode ser solicitado que o tire para que seja digitalizado. Claro que há algumas capas de plástico para sapatos, mas o chão do aeroporto está infestado de germes. Os vestidos de noiva também são um problema. Alguns vestidos simplesmente não cabem na máquina de raio-x, então pode ser necessário que sejam examinados novamente. Fãs de camping, cuidado! Você provavelmente deseja despachar a bagagem necessária para sua viagem. Por isso, certifique-se de despachar as estacas da barraca também.
Porém, se viajar apenas com uma mochila de mão, provavelmente precisará comprar algumas quando chegar ao seu destino. Por serem objetos pontiagudos, as estacas não são permitidas a bordo. É difícil imaginar alguém tendo uma furadeira dentro de sua pequena bagagem de mão, mas de qualquer forma, isso não é permitido. Então, se você é uma pessoa criativa que quer levar uma furadeira para casa como lembrança das férias, porque os ímãs de geladeira já estão manjados, terá que despachá-la. Se você quiser entrar sorrateiramente em um avião com uma geladeira DIY de gelo seco, é quase certo que irá falhar. Isso é inflamável, então os regulamentos de segurança definitivamente o proíbem a bordo. Você pode levar até 2,5 kg de gelo seco, mas é necessária a permissão da companhia aérea. Qualquer artigo com a lâmina descoberta não é permitido pela segurança. Em vez disso, aparelhos de barbear descartáveis ou cartuchos de lâminas podem ser levados a bordo. Cortadores de caixa e estiletes, com uma minúscula exceção de uma faca de manteiga lisa, devem estar na bagagem despachada. Sabonetes são permitidos a bordo, mas não entre em pânico se um agente da segurança quiser verificar sua bolsa depois de digitalizá-la. Podem parecer um pouco estranhos na tela e enganá-los. O sabonete líquido, em vez disso, segue a regra universal dos líquidos. As regras para baterias podem variar. Baterias de 100 ml sujeitas a derramamento não são permitidas nem na bagagem de mão, nem na despachada. E as baterias de lítio também não podem ser transportadas a bordo, apenas porque, se danificadas, podem causar um incêndio. Sei, você viaja com seu senhor gatinho, e sim, uma ponteira laser é o brinquedo favorito do seu amigo peludo. Você vai ter que se virar sem isso dessa vez, amigo. Ponteiras a laser não são permitidas na bagagem de mão, nem na despachada. Uma bengala pode ser usada como um dispositivo de mobilidade e depois permitida a bordo. Mas, surpreendentemente, a segurança pode proibir esse item às vezes. Avise sua companhia aérea com antecedência. Boa viagem! Você já reparou que um dos comissários de bordo esconde as mãos nas costas quando você entra no avião? Ele está cruzando os dedos para uma decolagem segura? Não. Nesse momento, ele está contando os passageiros enquanto embarcam e tem um contador especial para isso. Há muitas histórias sobre o quão ruim é a comida do avião. Na verdade, não é tão ruim assim. É seu paladar que é afetado por causa do ar seco. Seca a boca de toda a saliva e afeta o olfato, o que ajuda a sentir 80% do que você prova. Então, as companhias aéreas adicionam mais especiarias à comida para que você possa sentir o sabor. Os cintos de segurança estão localizados no estômago devido à turbulência. Quando isso acontece, o avião meio que pula para cima e para baixo. Seu cinto segura você para que você não bata no teto da aeronave. Os cintos de segurança dos ombros do carro protegem contra colisões horizontais. Por sinal, os comissários de bordo também têm cintos de segurança nos ombros. É porque eles sempre se sentam de frente para os passageiros para manter a ordem. Enquanto todos os passageiros estão voando voltados para frente, a tripulação de cabine se senta para trás. Se o avião avançar bruscamente, os passageiros serão empurrados para os assentos e os comissários de bordo serão segurados por cintos de ombro e cintura. Mesmo que um raio atinja um avião, os passageiros não sentirão isso. Toda a aeronave é coberta com uma camada de alumínio que conduz corrente elétrica sem passá-la dentro do avião. Isso é bom. E todos os eletrônicos e tanques de combustível estão equipados com proteção adicional. Antes que qualquer avião seja liberado da fábrica, toda essa proteção é testada simulando raios. Muitos passageiros têm dor de cabeça durante o voo, especialmente logo após a decolagem. Isso acontece porque você está chegando a uma altitude mais alta do que o Monte Everest em cerca de 10 minutos. O ar lá em cima é fino, seu cérebro recebe menos oxigênio. Por sinal, chicletes ou balas podem ajudar. A principal razão pela qual os assentos no avião são tão desconfortáveis é o lucro. As companhias aéreas querem obter mais dinheiro, então tentam acomodar o maior número possível de passageiros no avião. Por causa disso, há tão pouco espaço entre os assentos. 2 filas adicionais na cabine fornecem 12 novos passageiros. Além disso, as empresas tornam os assentos de avião mais leves para gastar menos combustível. Os assentos ficam menores e menos confortáveis. Você pode sentir frio dentro de um avião, mas quando a aeronave está voando em altas altitudes, as condições se assemelham às do deserto do Saara. É tudo devido à umidade muito baixa. A cada hora de voo, seu corpo perde muito líquido. Mantenha-se hidratado, mas escolha apenas água engarrafada.
Muitas empresas não exibem filmes porque podem deixar os passageiros muito tristes ou emotivos. Mesmo que um filme não tenha uma história dramática com personagens incríveis, ainda pode ser de partir o coração para os passageiros. O problema é que nosso corpo sente o estresse e levamos tudo muito a sério devido aos níveis reduzidos de oxigênio. Além disso, estamos sentados em assentos em alta altitude e muito longe de casa. Nosso cérebro percebe que não temos o controle da situação. Esse sentimento de desamparo pode aflorar as emoções de uma pessoa. Então, as empresas só mostram filmes e comédias positivas. Alguns passageiros dizem que sentem que não conseguem pensar direito durante o voo. Isso acontece por causa da falta de oxigênio. Então, sua mente não está em ótima forma. Bom, é melhor não fazer tarefas importantes ou tomar decisões importantes. Suas córneas são a única parte do corpo que não tem suprimento sanguíneo. A única maneira de obter oxigênio é do ar. Então, visão piorada e olhos secos são problemas comuns em aviões. A melhor solução aqui é levar consigo colírios além de chicletes. Essa visão piorada é a primeira razão pela qual a tripulação escurece as luzes e pede que você abra as janelas durante as decolagens e pousos noturnos. Seus olhos precisam ser ajustados à escuridão em caso de emergência. A segunda razão é que a tripulação do avião precisa ser capaz de ver pela janela. Há uma teoria de que o cabelo cresce mais rápido durante o voo. Algumas pessoas notam que uma pequena barba aparece no próprio rosto após o voo, mesmo que tenham se barbeado algumas horas antes de entrar no avião. De qualquer forma, essa teoria não está confirmada. Alguns dizem que a pressão da cabine, a temperatura mais baixa ou até mesmo níveis elevados de estresse podem acelerar o crescimento capilar. Se você sentir estresse e ficar nervoso logo após pisar no avião, sua melhor solução pode ser um pouco de exercício. Vá à academia ou faça um conjunto de agachamentos antes de embarcar para evitar o estresse. Além disso, um bom treino compensa as horas que você passa sentado parado. As companhias aéreas perdem e enviam ao destino errado vários milhões de malas por ano. Quase metade da bagagem perdida é extraviada por problemas em conexões. Sua mala pode não ser entregue por simples falta de tempo também. Um avião pode voar para longe antes que os carregadores coloquem sua bagagem lá. Quando isso acontecer, eles podem realocar essas malas em outro voo. E quando sua mala vai para o lugar errado, ela pode ser levada acidentalmente por outros passageiros. Se quiser encontrar rapidamente a sua bagagem perdida, tire uma foto dela com antecedência e mostre aos trabalhadores do aeroporto. Você também pode comprar um rastreador GPS especial e colocá-lo na bagagem. Funciona por 6 dias e você pode usar seu telefone para localizar sua bagagem onde quer que ela esteja. A equipe do aeroporto leva a bagagem sobressalente para um centro especial. Se o proprietário não aparecer dentro de 3 meses, as coisas no interior da mala serão colocadas à venda em lojas especializadas. Lá você pode encontrar roupas, joias e dispositivos eletrônicos. E claro, tudo vem com um grande desconto. O barulho estrondoso que você ouve após o embarque não é o seu estômago, é a bagagem sendo carregada no avião. O compartimento fica logo abaixo da cabine da aeronave, então soa bem alto. Pneus de aeronaves podem suportar uma pressão de 4 a 5 vezes mais do que um avião realmente lhes dá durante o pouso. É mais provável que a roda de metal quebre do que o pneu. Os pilotos sempre fazem refeições diferentes. Isso é necessário para reduzir o risco de intoxicação alimentar. O voo ainda pode correr bem se um dos pilotos se sentir mal devido a um burrito vencido. Se os 2 pilotos comessem burritos iguais, isso poderia levar a problemas. Máscaras de oxigênio caem quando a pressão do ar muda. A uma certa altura, pode haver menos ar na cabine. Para evitar que os passageiros sintam isso, eles devem colocar máscaras de oxigênio. Quando os pilotos descem a uma altitude segura, você pode respirar sem a máscara novamente. Por sinal, as máscaras só têm oxigênio para 15 minutos. Isso é suficiente para que os pilotos desçam a uma altitude segura na qual os passageiros possam respirar. As asas da maioria dos aviões de passageiros estão localizadas na parte inferior do avião. Eles são construídos assim para que o motor seja instalado sob as asas a fim de ficar mais perto do solo e mais fácil de reparar. Outra razão é que as asas devem levar uma grande parte do golpe durante um pouso ruim. E se o avião cair na água, então as asas se tornam um travesseiro que salva vidas. Os tanques de combustível instalados nas asas estão vazios após o voo, ajudando a flutuar na água também. As asas dos aviões de carga estão localizadas na parte superior para facilitar o carregamento da carga, já que o casco está localizado muito perto do solo.
Além disso, isso ajuda a evitar a entrada de detritos nos motores caso o aeródromo não esteja limpo. Essa localização na asa também tem menos resistência aerodinâmica durante o voo. Pequenos triângulos nas paredes da aeronave são marcações especiais para os comissários de bordo. Os triângulos marcam janelas especiais. Você pode ver flashes intermitentes através delas. Eles sinalizam que o trem de pouso está retraído e os flaps estão fechados. Mas para passageiros comuns, esse é o lugar com a melhor vista das asas. Turbulência é uma coisa comum durante um voo, mas geralmente é tão insignificante que a maioria dos passageiros nem sente. Turbulência forte é algo raro. Por sinal, a turbulência é apenas ar quente e frio afetando um avião. Para entender melhor, imagine um grande balão em que as pessoas voam. Lembra do lança-chamas instalado sob o balão? Aquece o ar e o ar quente o eleva. Então, turbulência é o ar quente criado pela natureza e faz com o avião a mesma coisa que faz com o balão. Além disso, a turbulência pode ocorrer se o avião ficar sob a corrente de ar quente deixada por outra aeronave. Aquele pequeno gancho amarelo que você pode ver na janela do avião, se estiver sentado ao lado da asa, está lá para ajudá-lo em caso de pouso de emergência. Escorregadores infláveis só podem ser usados a partir das portas de saída de emergência na frente e na cauda do avião. No meio, os passageiros teriam que caminhar na asa e chegar ao chão de lá, mas pular da asa do avião não é seguro porque é muito alto. Aqui é que entram em ação esses pequenos ganchos amarelos. Os comissários de bordo amarram cordas nas portas e através dos ganchos, para os passageiros se segurarem. Dessa forma, todos podem chegar ao solo com segurança e sem ferimentos. Tente evitar se aconchegar sob cobertores de avião. Algumas companhias aéreas só os lavam cerca de uma vez por mês. É melhor usar seu próprio cobertor de viagem, um cachecol ou uma jaqueta. Lembre-se sempre de usar seus sapatos enquanto caminha pelo avião. Esse tapete no chão não pode e não será limpo com perfeição entre os voos. É muito tempo e esforço para uma tripulação de cabine. O lugar mais sujo de um avião não é o banheiro, é a sua mesinha. Tem 8 vezes mais bactérias do que o botão de descarga do vaso sanitário a bordo. Em caso de emergência, as máscaras de oxigênio só têm fluxo de ar suficiente para durar cerca de 15 minutos. Felizmente, é a quantidade de tempo que um avião precisa para encontrar um local de pouso adequado, ou pelo menos descer até uma altitude em que as pessoas não precisarão mais de máscaras de oxigênio. Você pode se perguntar por que é solicitado a levantar o encosto do assento e fechar a mesinha antes da decolagem e pouso, mas é para sua própria segurança. Um assento reclinado é confortável para você, mas dificulta para o passageiro atrás de você sair do assento, o que é crucial em caso de emergência. A mesinha aberta também, só que desta vez é você quem não será capaz de se levantar rápido o suficiente se algo acontecer. Além disso, a mesinha impede que você assuma a posição segura em caso de pouso de emergência. Essa posição exige que você se curve no assento, coloque a cabeça entre os joelhos e cubra a parte de trás da cabeça com as mãos. Imagine fazer isso enquanto sua mesinha está aberta. Se você olhar ao redor da cabine, notará pequenos triângulos pretos ou vermelhos ao redor da parte central do avião. Esses adesivos permitem que os comissários de bordo saibam onde as asas do avião estão localizadas para que possam olhar imediatamente pela janela certa para ver se há algo errado lá fora. Você não deve abaixar as persianas enquanto decola, está em táxi ou pousa, por 2 motivos. Primeiro, os comissários de bordo devem sempre ser capazes de monitorar a situação do lado de fora, e persianas abertas os ajudam com isso, obviamente. Em segundo lugar, se algo estiver errado a bordo do avião enquanto ele estiver no chão, por exemplo um incêndio, as equipes de terra não poderão vê-lo e avaliar a situação antes de entrar, a menos que as janelas estejam abertas. Aquele pequeno buraco que você pode ver na parte inferior de qualquer janela de avião não está ali para deixar você assustado. Na verdade, ajuda a manter a pressão de dentro e de fora da janela em equilíbrio. O buraco em si é feito apenas na segunda camada de vidro, e há 3 deles no total, o que também ajuda na segurança. Mesmo que o vidro externo quebre, ainda haverá outros 2 para mantê-lo seguro. Você pode ver comissários de bordo tocando os compartimentos suspensos enquanto caminham ao longo do corredor, mas não é exatamente isso que eles fazem. Logo abaixo dos compartimentos, geralmente há um corrimão que percorre toda a cabine. Você também pode usar esse truque para ficar mais firme quando caminha no corredor. Os pilotos escurecem as luzes da cabine durante a noite, não para você ficar confortável e sonolento.
Nossos olhos têm dificuldade em se ajustar à escuridão assim que as luzes são desligadas. Em caso de emergência, cada segundo importa. Assim, as luzes ficam esmaecidas para permitir que você se acostume com a escuridão rapidamente, caso algo aconteça e você tenha que agir. Preste atenção ao piso do corredor também. Se houver um pouso de emergência à noite, haverá 2 tiras luminescentes ao longo do corredor, mostrando o caminho para a saída. Siga-as para sair com segurança do avião. Os comissários de bordo também sugerem contar os assentos entre você e a saída de emergência quando estiver sentado. Isso ajudará caso não haja outras orientações disponíveis. Se um raio atingir o avião, os passageiros não sentirão. Toda a aeronave é coberta com revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica e não a deixa entrar. Essa proteção é testada usando um simulador de raios. As janelas do avião são redondas porque a pressão do ar é distribuída uniformemente dessa maneira. Se fossem quadradas, fortes correntes de ar se acumulariam nos cantos das janelas, despressurizando a cabine, e isso é ruim. Não pense que você se torna intocável se for ao banheiro do avião. A porta do banheiro pode ser aberta do lado de fora. Geralmente há uma pequena trava na parte superior da porta que permite que a tripulação da cabine o tire de lá. É útil para quando se desconfia que alguém está fazendo alguma coisa ilegal no banheiro e para ajudar aqueles que não se sentem bem e, por exemplo, desmaiaram lá dentro. Sim, vamos evitar isso. As asas do avião piscam luzes vermelhas e verdes à noite para mostrar a direção em que o avião está indo. A luz verde está sempre na asa direita e a vermelha está na esquerda. Os pneus de aviões são projetados para suportar 4 a 5 vezes mais pressão do que realmente experimentam ao pousar. É mais provável que a roda quebre do que o pneu. Os pilotos sempre têm refeições diferentes. Isso é necessário para reduzir o risco de intoxicação alimentar. O voo ainda pode correr bem se um dos pilotos estiver mal devido a uma comida contaminada, mas vai ser difícil se os 2 pilotos não estiverem em condições. Evite que ambos comam peixe. Algumas companhias aéreas não permitem que os pilotos tenham barba. Os pelos faciais podem impedir o encaixe seguro da máscara de oxigênio, e os pilotos devem sempre permanecer conscientes. Os assentos são azuis na maioria das aeronaves porque essa cor acalma as pessoas. Também é fácil manter limpo. O barulho estrondoso que você ouve após embarcar no avião é bagagem sendo carregada na aeronave. O compartimento fica bem abaixo da cabine, então às vezes pode soar bem alto. Na maioria dos voos com mais de 7 ou 8 horas, os pilotos têm acesso a um assento de descanso especialmente projetado dentro ou perto do cockpit. Os comissários de bordo geralmente têm uma seção da cabine reservada para eles, e às vezes é separada das áreas de passageiros. Algumas aeronaves maiores até têm quartos privados para a tripulação acima ou abaixo da cabine principal. As asas da maioria das aeronaves de passageiros estão localizadas na parte inferior do avião. É chamado de asa baixa. Primeiramente, se você instalar o motor sob as asas baixas, ele estará mais perto do chão e mais fácil de reparar. Em segundo lugar, as asas assumirão parte do choque em caso de um pouso forçado. E se o avião cair na água, as asas se tornarão um travesseiro que salva vidas. Por sinal, um avião pode ficar flutuando de 10 minutos a 60 horas. Tudo depende do modelo do avião, das condições climáticas e das habilidades do piloto. A maioria dos aviões é branco porque essa cor reflete melhor os raios solares e o corpo da aeronave não esquenta tanto. Além disso, é mais fácil de se ver danos no branco, e tinta branca é simplesmente mais barata. Cintos de ombro parecem mais seguros do que apenas um cinto de cintura, mas não no caso de aviões. Quando o avião entra em turbulência, ele é jogado um pouco no ar. O cinto simplesmente o manterá no lugar em caso de agitação mais severa. Cintos de ombro exigiriam mais espaço entre os assentos, e isso não se justifica em um avião. Em um carro, o impacto geralmente é muito mais forte, então você precisa do cinto de ombro para não sair voando pelo para-brisa. Os assentos dos comissários de bordo têm cintos de ombro, mas isso porque são muito menos confortáveis do que os dos passageiros. Eles são mais estreitos e posicionados de frente para os passageiros. Os comissários de bordo precisam de proteção extra simplesmente para não cair de seus assentos se o avião tremer forte demais. Além disso, eles têm que ajudar a direcionar as pessoas durante uma possível evacuação, e para isso precisam estar em ótima forma. Talvez você tenha notado que entra sempre no avião pelo lado esquerdo. Em primeiro lugar, o capitão geralmente se senta desse lado. Dessa forma, é mais fácil para o capitão alinhar o avião com a ponte no terminal. Além disso, a aeronave é alimentada e carregada com a bagagem do lado direito. Se os passageiros entrarem pela esquerda, a tripulação pode fazer seu trabalho sem que seja perturbada.
Você acabou de reservar uma viagem de última hora para a praia e tem 3 horas antes do voo. Você pega tudo que vê, coloca em uma mala, garante o protetor solar e corre para o aeroporto. Você passa pela segurança e chega no avião 1 minuto antes do fechamento do check-in. Um simpático agente da companhia aérea pede que você coloque sua mala na balança e a insira no sistema de manuseio de bagagem. Sua mala recebe uma etiqueta com um código de barras exclusivo de 10 dígitos. Ele contém as informações do seu voo. Muitos aeroportos e companhias aéreas usam uma nova tecnologia com chips de identificação por radiofrequência para rastrear bagagens em tempo real. Isso deve ajudar a resolver o problema de bagagens perdidas e atrasadas. Então, sua mala desaparece atrás da cortina de borracha. Agora começa sua jornada épica na esteira. Em aeroportos maiores, ela se estende por quilômetros. É como uma montanha-russa com milhares de malas viajando ao mesmo tempo. Não perca a curva à direita. Opa, uma das malas acabou de virar para outra pista. Ainda bem que ela tem todas as etiquetas certas e vai pegar o voo certo. É como uma rodovia movimentada na hora do rush. Primeira parada, ponto de verificação de segurança. As malas passam por uma máquina de raio-x e normalmente também por farejadores de produtos químicos. Se algo parecer suspeito sobre uma determinada mala, ela também será inspecionada manualmente. Tudo certo, sua mala chega a um enorme depósito. Aqui, robôs ou funcionários vasculham a bagagem para enviá-la ao avião certo. Eles podem escanear a etiqueta que sua mala recebeu no check-in. Algumas malas ficam no posto de triagem por um tempo, pois devem partir para voos posteriores. Sua mala fica em um carrinho de bagagem junto com muitas outras. Os agentes da rampa do aeroporto controlam o processo. O puxador de malas puxa o carrinho para a pista. Os carregadores de bagagem carregam-no no avião e ele decola. Quando o avião pousa em seu destino, outra equipe de carregadores de bagagem dá as boas-vindas. Eles descarregam todas as malas e as levam para o terminal. Dessa vez, a jornada é bem mais curta. Sua mala vai direto para o carrossel de bagagens e você fica feliz ao se reunir com ela. Este cenário ideal funciona em torno de 99% das vezes. Quando se trata de um voo com conexão, sua bagagem será movida de um avião para outro com você. Se você perder o voo de conexão por sua culpa, sua mala chegará ao segundo avião sem você e ficará no destino esperando. Quando a sua espera entre conexões é de menos de 60 minutos, o agente de check-in rotula incorretamente sua bagagem por acidente, ou a etiqueta cai no caminho, sua bagagem pode resultar perdida. Quando a companhia aérea descobrir o que deu errado, ela a enviará no voo seguinte para o seu destino. Se eles não conseguirem encontrar e devolvê-la ao proprietário, ou se você não a reivindicar dentro de 90 dias, o conteúdo da sua mala pode ser revertido para a caridade. Pode também ser vendido como bens usados. As coisas mais incomuns em malas não reivindicadas acabam em museus especiais. Artefatos egípcios antigos, uma enorme esmeralda sem cortes, um violino do século XVIII, um sistema de orientação naval e uma réplica de uma armadura criada no século XIX são apenas alguns exemplos desses itens não reivindicados. A segurança em viagens também confisca centenas de milhares de itens todos os anos. Alguns deles são jogados fora, outros são doados a organizações sem fins lucrativos ou escolas, e coisas como sprays de autodefesa são usados em treinamentos. Para aumentar suas chances de se reunir felizmente com sua bagagem, faça o check-in o mais cedo possível. Dessa forma, a companhia aérea terá tempo suficiente para colocar seus pertences no avião certo. Verifique se o agente imprimiu na etiqueta de bagagem o código de 3 letras correto do aeroporto para o qual você está voando. Antes de despachar sua mala, etiquete-a por fora e por dentro. Não escreva seu endereço residencial na etiqueta externa. Os ladrões podem usar essas informações para invadir sua casa durante as férias. Você pode deixar o endereço do seu escritório ou apenas mencionar o seu número de telefone ou endereço de e-mail. Colhe um cartão com seu nome e endereço na tampa interna da bagagem. Se a etiqueta externa cair, os agentes da companhia aérea serão capazes de identificar a mala pela etiqueta interna. Remova todas as etiquetas antigas de voos anteriores. O pessoal do aeroporto tem que trabalhar com milhares de malas todos os dias e só tem 1 segundo para a sua. Eles podem facilmente cometer um erro se virem mais de uma etiqueta. Certifique-se de que todos os bolsos e compartimentos da mala estejam bem fechados. Não deixe pontas soltas ou prenda coisas como sapatos amarrados ao carrinho da mala. As alças da sua mochila não devem oscilar em todas as direções. Se qualquer um desses itens ficar preso a algo na correia transportadora, pode ser arruinado ou perdido. Faça uma lista de todos os itens, ou pelo menos dos itens mais caros, no seu telefone. Tire uma foto do lado de fora e do conteúdo da sua mala.
Se você tiver que registrar uma reclamação por uma mala perdida ou confirmar um item perdido, isso será muito útil. Você também pode imprimir uma cópia dessa foto e deixá-la no aeroporto para ajudá-los a encontrar sua mala com mais facilidade. Não coloque nenhum líquido no bolso da frente ou em cima das suas coisas. Quando os carregadores de bagagem jogam a mala no carrinho, o frasco de shampoo ou loção pode se danificar e vazar. Cubra os frascos de líquidos com fita adesiva e coloque-os em um saco plástico selado separado. Mantenha esse saco no compartimento principal. Coloque os itens mais pesados no fundo da bagagem perto das rodas, assim ela não vai tombar. Faça a mala bem apertada para torná-la mais estável. Marque sua mala com uma fita brilhante, uma etiqueta de bagagem incomum ou adesivo. Adicione uma fita adesiva amarela, coloque uma capa vibrante, faça se destacar. Dessa forma, ninguém vai pegá-la antes de você na esteira de bagagens por acidente. Escolha uma bagagem à prova d'água. Não compre a mala que parece mais cara, pois é um ímã para ladrões. Se você sempre coloca muita coisa na mala, compre uma balança de bagagem e use-a antes de sair para o aeroporto. Não chegue muito perto do limite de peso. A balança de bagagem do aeroporto pode estar um pouco errada e você terá que pagar pelo peso extra. Planeje suas roupas antes de fazer as malas e use as vestimentas mais pesadas durante a viagem. Enrole as roupas para evitar amassados e economizar espaço. Coloque suas meias e roupas íntimas em uma pequena sacola de pano reutilizável. Coloque seus sapatos dentro de uma touca de banho para manter a mala limpa. Enche esses sapatos e outras coisas ocas com lembranças ou bugigangas semelhantes. Coloque um lenço perfumado para a secadora de roupas na mala para que suas roupas cheirem bem. Não coloque nenhum alimento que estrague facilmente. Se a sua mala atrasar, alimentos assim deixarão o resto das suas coisas com cheiro ruim. Adicione um cadeado que seja compatível com as normas da agência de aviação reguladora do local. Os agentes poderão abri-lo com segurança com uma chave mestra se ela for selecionada aleatoriamente para uma triagem adicional. Se você trancar a sua mala com um cadeado não compatível, eles terão que quebrá-lo para abrir sua mala e ela continuará a jornada sem nenhum bloqueio. Escolha cadeados com combinação em vez de cadeados com chave. Você pode facilmente perder pequenas chaves durante a viagem, e então você teria que quebrar o cadeado no seu destino final. Travas de 3 dígitos são mais comuns, mas você pode encontrar modelos de 4 dígitos para segurança extra. Escolha uma fechadura de metal em alguma cor brilhante para tornar a sua mala segura e fácil de reconhecer. Se você não quiser comprar um cadeado, use abraçadeiras. Se a sua bagagem tiver zíperes com chave, use a abraçadeira mais larga que se encaixe nas alças. Se a sua mala não tiver as alças dedicadas, passe a abraçadeira por um pequeno entalhe em cada um dos zíperes. Leve algumas tesouras, lâminas, lixa de unha ou alguma outra ferramenta para cortar as abraçadeiras em um bolso não trancado da sua mala despachada. Solicite o rastreamento de bagagem. Algumas companhias aéreas permitem que você faça isso por meio de um aplicativo móvel. Assim, sua bagagem despachada será digitalizada no check-in, durante o carregamento no avião, na transferência de um voo para outro e quando chegar ao destino final. Você também pode comprar um rastreador GPS ou uma mala que venha com um embutido. Nunca coloque câmeras, laptops, telefones celulares, tablets e até discos rígidos portáteis em uma mala a ser despachada. Se por algum motivo você precisar despachar esses itens, certifique-se de que estejam completamente desligados, protegidos contra ativação acidental e bem protegidos contra impactos. Sua bolsa de maquiagem, joias, remédios, especialmente os prescritos, também não pertencem à sua mala despachada. Se você tiver que levar consigo baterias de lítio, coloque-as na embalagem do fabricante ou cobertas com fita adesiva. Baterias de lítio com eletrodos desprotegidos podem entrar em contato com objetos de metal soltos e pegar fogo. Se isso acontecer dentro do porão de carga, ninguém poderá apagá-lo. Verifique se o seu seguro cobriria algumas de suas perdas se as coisas derem errado. Se você tem roupas caras e mala também, compre o seguro por valor excedente da companhia aérea. Caso contrário, sua compensação por mala perdida ou danificada não será tão generosa.